hotel mais assombrado do mundo. Mais de 100 pessoas pularam daqui, e algumas ainda voltam para caminhar nos corredores. A cerca de 30 quilômetros de Bogotá, existe um penhasco que engole a névoa e devolve histórias. O Salto del Tequendama é uma das cachoeiras mais conhecidas da Colômbia. Mas o que poucos sabem é que bem na beira desse abismo foi construída uma mansão, um hotel que se tornaria sinônimo de tragédia, desespero e rituais sombrios. Hoje, ela é conhecida como a Mansão do Salto, ou como os moradores preferem chamar, a casa que olha para o abismo. A mansão foi construída entre 1923 e 1928, no auge da elite colombiana. O projeto era ousado: erguer um hotel de luxo no ponto mais perigoso do vale, com vista direta para o penhasco de 157 metros de altura. O local escolhido não foi aleatório. Para os indígenas muiscas, o Salto del Tequendama era um portal sagrado, o lugar onde o deus Botica abriu a montanha com seu cajado, libertando as águas que ameaçavam inundar o mundo, ou seja, um local de purificação, sacrifício e renascimento. Quanto à elite europeizada de Bogotá decidiu construir ali um hotel, dizem que os anciãos muiscas alertaram: o homem não constrói onde os deuses fizeram uma ferida. Eles ignoraram o aviso. O Hotel del Salto abriu as portas em 1928. Era símbolo de status. Políticos, aristocratas e estrangeiros hospedavam-se para admirar a vista e o rugido constante da cachoeira. Mas logo começaram os relatos de acidentes. Trabalhadores desapareciam, visitantes se aproximavam demais da borda e alguns simplesmente pulavam. Com o passar das décadas, o local acumulou tragédias. A década de 1950 foi marcada por uma série de suicídios inexplicáveis. A polícia registrou quedas isoladas, mas os moradores diziam outra coisa que a própria mansão chamava: que as pessoas entravam sozinhas e saíam em silêncio pela varanda voltada para o vazio. Os jornais da época chamavam o penhasco de o Mirante da Morte. Muitos que se jogaram deixaram bilhetes curtos, sempre com o mesmo tema: o salto me chamou, ela me esperava no nevoeiro. Há quem diga que o hotel foi erguido propositalmente sobre um eixo de energia, um portal espiritual, usado por ocultistas europeus no início do século XX. Documentos da época mencionam sociedades herméticas em Bogotá, interessadas em lugares de cruzamento entre planos. O Salto, com seu som incessante de água e neblina, seria o ponto perfeito para contato com o além. Durante o abandono do hotel, nos anos 1980 e 1990, grupos esotéricos começaram a visitar o local à noite. Moradores relatam ter visto tochas e círculos desenhados no chão da varanda principal. Foram encontradas marcas de sal, símbolos cabalísticos e ossos de animais. Alguns pesquisadores acreditam que o Hotel del Salto tenha sido usado para rituais de evocação, não satânicos, mas ligados à tradição europeia da necromancia de contato, que buscava comunicação com espíritos presos a locais de morte. Curiosamente, após cada ritual relatado, registrava-se um novo suicídio nas semanas seguintes. Coincidência ou consequência? Testemunhas afirmam ver uma mulher de vestido branco caminhando nos corredores do segundo andar, o mesmo andar onde, segundo registros da década de 1930, uma hóspede teria se jogado da janela após uma discussão com o marido. Guardas noturnos relatam passos, portas que batem sozinhas e vozes falando em espanhol antigo, misturado com palavras indígenas. Paranormalistas que investigaram o local dizem que o nível eletromagnético ali é anormalmente alto, o que alimenta tanto os fenômenos quanto a sensação de vertigem constante. Ainda relatos de sombras na beira do penhasco. Elas aparecem apenas quando o nevoeiro está mais denso, como se as pessoas que pularam ainda rondassem o ponto exato de suas quedas. Nos anos 1990, o hotel foi fechado. A poluição do rio Bogotá
afastou turistas e o local se tornou ruína. Durante quase 20 anos, a mansão ficou vazia, tomada por grafites, morcegos e exploradores urbanos. Em 2013, o governo e a Universidade Nacional da Colômbia transformaram o edifício em um museu ambiental. Pintaram as paredes, instalaram luzes novas e abriram as portas ao público. Mas quem visita garante: à noite o ar muda, as janelas batem mesmo sem vento, e alguns visitantes juram ouvir o som de passos sobre o assoalho do último andar. O andar que continua interditado. Até hoje, moradores afirmam que o hotel jamais foi apenas uma construção, que desde o início ele foi projetado para rituais, seguindo proporções geométricas alinhadas com o curso da cachoeira e com o ponto cardeal do nascente, que o arquiteto original desapareceu antes do fim da obra, e que o penhasco, que antes era um santuário natural, virou uma espécie de altar humano, onde cada queda é uma oferenda ao abismo. Em 2024, turistas registraram imagens de vultos no mirante. As autoridades explicaram como efeito da névoa e da luz, mas os moradores garantem: não era névoa, eram os que voltam. A Mansão do Salto é hoje um museu, mas para muitos continua sendo o mesmo que sempre foi: um portal aberto, um ponto onde a natureza, o desespero e o invisível se cruzam. Se um dia você visitar o local e ouvir o som do rio mudando de ritmo, talvez seja só a água, ou talvez seja o salto chamando mais alguém. A história oculta nunca morre, apenas muda de forma. Se quiser mais lugares amaldiçoados e rituais esquecidos, inscreva-se e mergulhe no outro lado da história.